Olá, o meu nome é Paulo Roberto, sou anestesiologista e trabalho no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, em Espinho, em anestesia e na unidade de tratamento de dor. E quero-vos falar do doente com dor. É necessário reconhecer que a analgesia dos nossos doentes durante o tratamento das feridas é frequentemente insuficiente e acabamos a sujeitá-los não apenas à dor aguda durante os procedimentos, como podemos condená-los a uma vida de sofrimento por dor crónica. Os desenvolvimentos científicos na área da dor, especialmente na farmacologia e fisiopatologia, permitem que as feridas sejam tratadas de forma adequada, segura e confortável para o doente. E devemos começar por definir dor. A International Association for the Study of Pain define que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano celular efetivo ou potencial ou descrita nesses termos. Ou seja, dor implica consciência, mas não implica lesão efetiva. E sendo uma sensação consciente e obrigatoriamente desagradável, é uma experiência emocional. Se persiste ou recorre por mais de 3 meses, falamos de dor crónica. As feridas são francamente heterogéneas na etiologia e características, porém há um ponto em comum. Envolvem o maior órgão do corpo humano, que é a pele, e o que tem a maior densidade de terminações nervosas. Essas terminações nervosas estão responsáveis por diversas funções, mas uma das mais importantes é a sensibilidade à dor. A ativação dos nociceptores ou das vias nociceptivas isoladamente não é dor, é nocicepção. Nas feridas, ao contrário de outros cenários, como na dor neuropática, os mecanismos fisiopatológicos são evidentes e identificáveis, e isso facilita a estratégia terapêutica. Mas a dor é sempre subjetiva e não há forma de a descartar mesmo na ausência de lesão identificável. De um ponto de vista clínico, não existe qualquer argumento pelo benefício de deixar evoluir uma dor. Pelo contrário, a dor está associada a um aumento de mobilidade e de mortalidade, diretamente na ativação do sistema simpático e libertação de catecolaminas e indiretamente pela limitação de mobilidade e diminuição da reserva fisiológica do doente. O controle eficaz da dor é um direito humano fundamental e universal, e bastam as razões éticas para exigi-lo. Mas, além disso, tem um enorme impacto no mundo. É uma fonte brutal de sofrimento humano e de prejuízo económico, e afeta maioritariamente os grupos mais vulneráveis da população. A dor impacta a vida profissional, social e familiar dos doentes, e cerca de 20% da população mundial sofre de dor. Há variações geográficas explicáveis por razões sociodemográficas, mas também por diferenças metodológicas entre os estudos. Em Portugal, estima-se que 36% da população adulta sofra de dor crónica. O Global Burden of Disease mostra que a dor é de longe quem mais contribui para os anos vividos com incapacidade. E além disso, estima-se que os custos associados à dor superem 3% do PIB global. Isto em Portugal significa 5 mil milhões de euros anuais. Através do projeto Dor como Quinto Sinal Vital, que foi instituído em 2003, Portugal foi dos pioneiros a atribuir a devida importância à dor. E questionam-se: por que estudamos dor crónica quando as feridas são evidentemente associadas à dor aguda? Porque a dor aguda mal controlada é a principal causa de progressão para a dor crónica. A dor aguda pós-operatória há décadas que tem sido mal gerida. A maior parte dos doentes tem dor aguda na ferida cirúrgica e a dor persistente é comum na maioria dos procedimentos. Evidência recente mostra que mais de 50% dos doentes submetidos a toracotomia ou a mastectomia desenvolvem dor crónica, assim como 10 a 15% das cesarianas. E isso é atribuível principalmente ao mau controle da dor aguda pós-operatória. E porquê? Porquê é que isto acontece? A analgesia multimodal, que deveria ser usada, com mais fármacos sistémicos, com diferentes mecanismos de ação, provou ser eficaz, mas é usada em poucos centros. Os opioides, muitas vezes utilizados em doses infraterapêuticas, com intervalos demasiado largos e inadequados, continuam a ser os fármacos mais usados, mas isoladamente, apesar da inúmera evidência das contrapartidas. As técnicas regionais e perineurais, como a epidural, a subaracnoideia, os bloqueios regionais, bloqueios de nervos periféricos, são as mais eficientes e têm excelentes resultados, mas continuam a ser pouco utilizadas. E as abordagens locais, seja a via subcutânea, articular, a peritoneal, pleural, que pode ou não manter um catéter para prolongar a terapêutica, têm um impacto muito significativo, mas
também são maioritariamente ignoradas. E por último, a analgesia chapa 7, que é provavelmente a mais utilizada. A evidência é clara. A variabilidade na intensidade, tipo e características da dor justificam uma abordagem diferenciada e personalizada a cada doente. Está perfeitamente documentada a relevância das unidades de tratamento da dor para o sucesso terapêutico, mas a sua implementação generalizada ainda é um desafio. Esta realidade demonstra que devemos melhorar a nossa abordagem clínica e institucional à dor, rever as nossas opções terapêuticas, reavaliar frequentemente os doentes e ajustar a prescrição em função disso. E sobre feridas? Diferentes feridas implicam diferentes abordagens. As feridas traumáticas, para começar, por si cursam com dor intensa. Ela depende do tipo e severidade da lesão e varia devido a características individuais. Estas feridas muitas vezes necessitam de intervenções cruentas e a analgesia e anestesia para o procedimento é difícil e pode ser ineficiente. A própria filtração de tecidos traumatizados causa dor intensa. Para diminuir o sofrimento, é crucial adotar uma estratégia multimodal que inclua a via sistémica e as vias regionais ou tópica. Se queremos obter melhores resultados na recuperação e diminuir a progressão para a dor crónica, é preciso que a analgesia incida no curto prazo, portanto imediatamente e nas primeiras horas, mas também no médio prazo, nas horas e nos dias seguintes que a ferida ainda terá dor. E analisando as feridas crónicas, elas atualmente são consideradas uma epidemia mundial. Sejam as úlceras venosas e arteriais, úlceras de pressão, diabéticas, lesões neoplásicas, está reportado que 70% dos pacientes têm dor. E este é o principal sintoma que lhe está associado. A intensidade varia com a etiologia. As úlceras arteriais têm os scores mais altos de dor e as diabéticas o score mais baixo, mas em todas existe sensibilização central que promove a evolução para dor crónica neuropática. E a agravar a situação, a maior parte destes doentes são idosos, sofrem de outras patologias, são polimedicados e alguns deles até já têm intolerância a opioides. Por serem tratados em ambulatório ou no domicílio, não existem vias de administração invasivas disponíveis. Todos sabemos o que é dor. Todos já sentimos dor. Pelo menos do tipo nociceptivo agudo. Mas sabemos mesmo o que acontece? Porque é que, para tolerar melhor a dor de uma punção venosa, podemos morder a língua? Ou porque é que um minúsculo corte de papel num dedo, que nem é doloroso quando acontece, mas no dia seguinte dói imenso? Ou porque é que embater com o pé na esquina de um móvel não causa dor durante alguns décimos de segundo, mas de certeza que depois daquele instante de paz se vai insultar a peça de mobiliário? Todos se conseguem identificar com aquelas descrições, não é? E não é por acaso. Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos explicam-nas. E se compreendermos melhor o que acontece, sabemos melhor como tratar. Por isso, vamos explorar a fisiopatologia da dor e das vias nociceptivas. E tudo começa com a transdução. As terminações nervosas aferentes convertem os fenómenos mecânicos, sejam a pressão e o impacto, térmicos e químicos em impulsos elétricos, sob a forma de um potencial de ação. Este fenómeno é a transdução. Na nocicepção existem dois tipos de receptores: os corpúsculos de Pacini, profundos, hipodérmicos, e as terminações nervosas livres, que são superficiais, que estão na derme. Quando a pele é sujeita a pressões elevadas, a cápsula dos corpúsculos de Pacini é dobrada ou esticada, o que faz entrar sódio no citoplasma. Isto despolariza o nervo, gerando um potencial de ação. Estes neurónios são fásicos, ou seja, quanto maior o estímulo, maior a resposta, que é o que permite distinguir a intensidade do estímulo. E são adaptativos, ou seja, respondem a alterações de pressão, mas rapidamente cessam a atividade quando a pressão passa a constante. Isto é útil para evitar a sobrecarga de informação que se chega ao cérebro. Por exemplo, sentimos a roupa a tocar na pele quando a vestimos, mas rapidamente nos adaptamos e deixamos de ter percepção que a temos vestida. As terminações nervosas livres são fibras aferentes, sem estruturas especializadas, ao contrário dos corpúsculos de Pacini. No entanto, aquilo que lhes falta em estrutura é largamente compensado pelo número e variedade de receptores presentes na membrana. O mais estudado é o TRPV1, que perante temperaturas elevadas, na presença de íons H+, permite a entrada de sódio e cálcio, o que leva à despolarização da membrana e à geração de potenciais de ação.
A presença de diferentes receptores permite que o mesmo nervo dispare na presença de vários tipos distintos de estímulo, e isto torna estes nervos polimodais. Estes nociceptores, portanto, que são os terminais nervosos encarregues de criar impulsos que podem ser interpretados como dor, têm um limiar de despolarização elevado, ou seja, a intensidade do estímulo tem que ser grande para poder gerar um potencial de ação. E estes receptores têm locais de ligação para outros agonistas, tanto exógenos, como a capsaicina, que é o mediador do picante presente nas malaguetas, como endógenos, por exemplo, os mediadores inflamatórios. É a presença destas moléculas no meio extracelular que baixa o limiar, tornando o neurónio mais sensível. Por oposição, alguns fármacos, como por exemplo os opioides ou os canabinoides, aumentam a dificuldade em disparar o neurónio através da ligação a partes específicas do receptor. E como se distingue muito de pouco calor ou dor ligeira de intensa quando o neurónio é um sistema binário, do tipo 0 e 1, tudo ou nada? É a frequência dos potenciais de ação de cada neurónio e o número de neurónios que despolarizam em simultâneo, que levam a essa informação. A isto chama-se codificação da intensidade. A presença de estímulo continuado, ou de mediadores inflamatórios, estimula a síntese de novos receptores perto do núcleo da célula neuronal, que é onde está a maquinaria celular, mas que fica longe dos terminais nervosos da pele. Os receptores são transportados ao longo do axónio, onde são integrados na membrana inativos, e finalmente são ativados. Este fenómeno é a neuromodulação, e acontece tanto rapidamente, como quando a triptase ativa os receptores que já estão na parede, como também a longo prazo, modificando o perfil imunohistoquímico do neurónio, portanto, quais os receptores que lá estão. Em última análise, isto pode levar à geração espontânea de potenciais de ação, que são os impulsos ectópicos, e pode levar a condução aberrante. E isto pode causar a perpetuação do estímulo nóxico. Esta neuroplasticidade verifica-se na periferia, mas também nos neurónios centrais, tanto na medula como no cérebro. E é muito similar aos processos de memória. Daí que a perpetuação de estímulos nóxicos seja o principal mecanismo de evolução para a dor crónica, e explica porque é que a analgesia adequada é crucial para prevenir esta progressão. Vários fármacos interferem nestes processos, seja por ação direta em receptores neuronais, como por exemplo os opioides, os canabinoides, que atuam em receptores específicos, e os anticonvulsivantes, que atuam nos canais de sódio, ou indiretamente, modificando o meio extracelular. E como é que se modifica o meio extracelular? Com AINES e corticoides, por exemplo, que diminuem a presença de mediadores inflamatórios junto ao nervo. Depois de gerado potencial de ação, este potencial será conduzido até à medula através da entrada de sódio no citoplasma ao longo do axónio. Se o trajeto não despolarizar, não há condução. E temos os fármacos ideais para isso. Os anestésicos locais bloqueiam a entrada de sódio no axónio e, portanto, bloqueiam a condução. Impedem a passagem da informação até à medula e até ao cérebro. Mas o problema dos anestésicos locais é a farmacocinética. Só conseguem ter concentração efetiva se administrados na proximidade dos nervos e só conseguem entrar no neurónio na forma não ionizada. Devido ao seu pKa elevado, se estiverem no meio ácido, ficam ionizados e não são lipossolúveis, não penetram nas membranas e não fazem a sua ação dentro do neurónio. Chegados os estímulos à espinhal medula, nem todos vão seguir depois o seu trajeto até ao cérebro pelas vias ascendentes. A este processo de seleção chama-se modulação e é o terceiro passo no circuito da dor. O que se passa na medula é complexo, mas conceptualmente é bastante fácil. Consideramos que existe um portão, que é um interneurónio inibitório, entre o primeiro neurónio periférico e o segundo neurónio que ascende para o tronco cerebral. Em primeiro lugar, os estímulos rápidos têm prioridade sobre os estímulos lentos. Os estímulos rápidos são a dor de aviso e a sensação tátil. São cruciais na prevenção de lesões e por isso têm que passar até ao córtex para desencadear uma ação imediata. Para passar, fecham o portão aos estímulos lentos. Por outro lado, os estímulos lentos servem para garantir que o cérebro saiba que o tecido está lesado. É aquela dor tardia que começa alguns centésimos de segundo depois da lesão. Eles são enviados para regiões do cérebro diferentes, que estão responsáveis pela libertação de hormonas de stress e os sistemas ligados à emoção, no hipotálamo e no sistema límbico.
O objetivo destes lentes é a alteração do comportamento para proteger o organismo de dano adicional e permitir a recuperação de lesões. Em segundo, há outras formas de controlar o portão. A modulação endógena, que envolve as vias descendentes. Neste fenómeno de modulação endógena existem dois caminhos. Existe a modulação bottom-up, da periferia para o cérebro, que pode ser resumida na expressão dor inibidor. E como é que isto funciona? Estímulos nóxicos noutra localização que chegam ao tronco cerebral e este responde com ordem de fecho do portão, para não sobrecarregar o cérebro com a informação. E há vários analgésicos que aumentam esta capacidade, que muitas vezes está exaurida em quadros de dor crónica. E há a modulação top-down, basicamente em que vêm ordens de cima para ignorar os estímulos e fechar-lhes o portão. E isso é controlado pelos núcleos do tronco cerebral sob a influência do sistema límbico e hipotálamo. E quais são? Há fatores comportamentais, como o exercício e o relaxamento, fatores cognitivos, como atividades e distrações, e fatores emocionais, seja a diminuição da ansiedade, a depressão e o stress, que efetivamente fecham o portão. Por oposição, a inatividade, o foco na dor, a falta de interação social, o isolamento, o catastrofismo e a depressão escancaram o portão à passagem dos estímulos dolorosos. E isto explica porque é que numa situação de vida ou morte, lesões que causariam uma dor excruciante podem nem sequer ser percebidas pela vítima. E por outro lado, porque é que sozinhos no escuro e em silêncio finalmente percebemos todas as dores musculares que as 24 horas de urgência nos causaram. Daí a relevância das medidas psicológicas, da fisioterapia, do exercício e da ação social, porque efetivamente diminuem o número e a intensidade de estímulos nóxicos que chegam ao cérebro. As vias descendentes também podem ser manipuladas farmacologicamente e é aqui que os antidepressivos, tricíclicos, opioides, inibidores da recaptação de serotonina e de noradrenalina, opioides, canabinoides e anticonvulsivantes são efetivos. Também podemos fechar diretamente o portão na medula, utilizando ketamina, magnésio, dexmedetomidina e opioides. O último passo no circuito da dor é a percepção. É a integração cortical do estímulo, onde fatores psicológicos, características individuais impactam a intensidade atribuída à dor. É nas fases finais da modulação e na percepção que atuam analgésicos centrais, como o paracetamol e o metamizol e também os opioides. É crítico que fique muito claro que a atividade física, as relações sociais, o estado de espírito, o humor, efetivamente alteram a quantidade de estímulos nóxicos a chegar ao córtex cerebral. Como a dor tem impacto nas várias dimensões da vida do doente, é imprescindível considerar a interferência e os mecanismos de feedback, de retroalimentação. Ou seja, a dor promove a imobilização e a inatividade, prejudica o trabalho, as relações sociais, impacta a vida familiar e as tarefas do dia-a-dia. Pelos seus efeitos na amígdala e no hipotálamo, que envolvidos no humor e nas emoções, contribui diretamente para a depressão, ansiedade e stress. Associados frequentemente estão sentimentos de desamparo, de perda de confiança no tratamento, perda de esperança na melhoria da qualidade de vida e até sintomas de desespero. Estas emoções, por seu lado, prejudicam independentemente a vida laboral, social e familiar, que por sua vez contribuem para a depressão e isolamento social. Ou seja, é um círculo vicioso. Para agravar a situação, aquele círculo vicioso tem um mecanismo de autoalimentação, conforme descrito na modulação top-down. Os sentimentos negativos e a inatividade potenciam as vias descendentes excitatórias e deprimem as vias descendentes inibitórias. Isto resulta num incremento na quantidade de estímulos nóxicos que chegam ao córtex cerebral e que modificam a estrutura neuronal plástica a longo prazo para aumentar a suscetibilidade à dor. Os opioides são e vão continuar a ser a referência na analgesia. Porquê? Porque atuam em todos os passos do circuito de dor e até os seus efeitos antidepressivos, sedativos e emocionais são benéficos. Podemos também abranger os canabinoides que, à luz da evidência atual, partilham vários dos mecanismos de ação, tal como a sua localização neuronal com os receptores opioides, com o bónus de não causarem depressão respiratória e aparentemente reduzirem a inflamação neurogénica envolvida na sensibilização periférica e central. Atualmente, a evidência científica é promissora, mas ainda escassa. E partindo disto, partindo do conhecimento da fisiopatologia, o que podemos fazer? Em primeiro lugar, temos que analisar o que é que causa dor numa ferida, que é a lesão da pele e dos tecidos profundos e a lesão dos próprios nervos.
Associados a isso está a lesão vascular, a isquémia, a infecção que cursam com alterações do meio extracelular, resultando em acidificação e libertação de mediadores inflamatórios. Estes fenómenos diminuem o limiar da despolarização dos nossos receptores e tornam-nos mais sensíveis. A nocicepção causa feedback positivo, agravando a hipóxia dos tecidos, devido à sua resposta simpática, e a neuroinflamação. Mais uma vez, um círculo vicioso que tem que ser quebrado. Quando possível, devemos bloquear as enzimas produtoras de mediadores inflamatórios antes de serem induzidas e, portanto, antes do estímulo doloroso acontecer. Isto denomina-se analgesia preemptiva. O ponto-chave que a fisiologia permite deduzir é que não faz sentido apostar tudo no mesmo cavalo. Devemos aproveitar diferentes mecanismos de vários fármacos em simultâneo, até porque muitas vezes são sinérgicos. E devemos utilizar uma estratégia multimodal sempre. Combinar técnicas locais, técnicas regionais e sistémicas e interferir em cada passo do circuito de dor em simultâneo. A evidência científica da estratégia multimodal é esmagadora e é consensual. E daqui vem a pergunta: por onde começar? Começar localmente. Atualmente existem resultados publicados de muitos estudos sobre a eficácia e a segurança da administração tópica de fármacos. Os mais óbvios são os anestésicos locais, mas em Portugal estão disponíveis poucas formulações tópicas. O Emla é uma delas, que é uma mistura de 50-50 de lidocaína com prilocaína e que pode ser aplicado topicamente em feridas e na pele íntegra, pois consegue penetrar o extrato córneo e sendo útil até antes dos procedimentos. O gel estéril de lidocaína tem alguma eficácia, mas só quando já existe solução de continuidade, porque não consegue penetrar na pele íntegra. Estão também disponíveis preparações com cocaína, que também é um anestésico local e que são extremamente eficientes e são utilizadas, por exemplo, em otorrinolaringologia. Há uma panóplia de pomadas, geles e cremes que incluem misturas de anestésicos locais, como a ropivacaína, a bupivacaína, a tetracaína e a mepivacaína. Alguns estão associados a vasoconstritores, que prolongam a duração da ação, mas não estão disponíveis em Portugal. A utilização do vasoconstritor tem um papel na redução da hemorragia e na melhoria das condições cirúrgicas. E ao diminuir o washout do anestésico, permite aumentar a duração da ação do anestésico. E esse é o motivo pelo qual são associados. Estudos comparativos mostram que a aplicação tópica é equiparada à infiltração subcutânea em eficácia analgésica, mas tem diferentes velocidades de início e de duração do efeito. Desenvolvimentos na biotecnologia permitiram criar formulações lipossomais que facilitam a penetração dos fármacos e a duração do efeito, mas levará algum tempo até estarem comercialmente disponíveis. Como bónus, existe alguma evidência que os anestésicos locais tópicos melhoram a perfusão, têm efeitos antimicrobianos e promovem a cicatrização. No entanto, há limitações. Feridas crónicas ou hipoprofundidas ou tecidos infectados com pus têm um ambiente ácido. A acidez ioniza o anestésico e impede que eles entrem no nervo e que sejam efetivos. Por outro lado, feridas com fibrina e fibrose são relativamente impermeáveis às aplicações tópicas, mesmo o Emla. Portanto, os alvos preferenciais das formulações tópicas são as feridas recentes, por exemplo, traumáticas, e em particular na pediatria, porque assim podemos evitar a dor da infiltração. A infiltração preemptiva antes da incisão deve ser considerada quando possível, mesmo em contexto cirúrgico. E deixar um catéter na ferida para administrar anestésicos tem eficácia largamente demonstrada. Temos também os sistemas transdérmicos de lidocaína, que têm utilidade em lesões cutâneas ou superfícies com dor crónica. Outros sistemas transdérmicos de capsaicina atrofiam as terminações nervosas e promovem analgesia de longa duração e têm uma utilidade em feridas crónicas e na dor neuropática. Estão disponíveis em Portugal formulações de alta e de baixa concentração de capsaicina. A capsaicina a 8%, portanto elevada, tem indicação em dor crónica, destruindo as terminações nervosas cutâneas e reduzindo os potenciais ectópicos, mas são formulações dispendiosas e que apenas podem ser administradas em contexto hospitalar. As formulações com concentrações mais baixas começam a ter alguma evidência em dor aguda, incluindo nas estruturas musculares e articulares mais profundas. Todos os anestésicos locais partilham o mesmo mecanismo de ação. A escolha do fármaco depende da farmacocinética, portanto, do tempo de início e da duração da ação. Regra geral, os anestésicos com início mais rápido têm duração de ação mais curta e vice-versa.
No extremo da rapidez estão a prilocaína e a lidocaína. E no extremo de duração, situa-se a ropivacaína e a bupivacaína. A concentração do fármaco modifica essencialmente o início da ação. Quanto mais concentrado, mais rápido. E a dose total está principalmente associada à duração de ação, visto que maior dose leva mais tempo a ser removida do local pela circulação. As doses máximas de fármaco devem sempre ser respeitadas para prevenir a toxicidade dos anestésicos locais, que pode ser grave. Na estratégia terapêutica podem ser consideradas soluções com anestésicos com características diferentes, por exemplo, 50-50 de lidocaína a 2% com ropivacaína a 1%. Porquê? Porque isto permite um efeito anestésico rápido, de 1 a 2 minutos, e uma duração analgésica de 4 a 12 horas, dependendo da localização. A via tópica pode ser usada com outros fármacos de forma eficiente. No entanto, ainda não estão comercialmente disponíveis em Portugal ou estão ainda em investigação. A aplicação tópica de opioides tem apresentado nos estudos e em modelos celular e animal um potencial interessante, não apenas no controle da dor, como também parecem orquestrar e melhorar a cicatrização. Os fibroblastos e células imunes apresentam receptores opioides e as ações diretas estão em investigação, pois os resultados de 2008 no atraso da cicatrização foram confrontados com a evidência recente que está em oposição. Portanto, aguardamos ainda os resultados. Um grupo português, associado à Universidade de Lisboa e IPO, está atualmente a desenvolver formulações tópicas de morfina e a estudar a sua aplicação clínica em feridas neoplásicas. Outro fármaco tópico que tem sido estudado é a ketamina, mas os resultados ainda são mistos e parece principalmente ter lugar na dor crónica. À medida que os canabinoides entram na prática clínica, as suas aplicações têm-se vindo a estender devido à eficácia e principalmente devido ao seu perfil de segurança. As formulações tópicas de canabinoides têm apresentado analgesia clinicamente relevante em diversos tipos de lesões e de feridas. No entanto, mais estudos são necessários para poder explorar o seu imenso potencial e é necessário serem desenvolvidas e disponibilizadas comercialmente formulações tópicas que neste momento ainda não existem. Também em investigação estão os anti-inflamatórios tópicos. As formulações com AINES parecem ter um papel interessante na analgesia e na melhoria da cicatrização. E estas formulações já existem disponíveis comercialmente. Outros anti-inflamatórios, incluindo os inibidores da metaloproteinase e imunossupressores tópicos, têm tido resultados promissores, mas para já poucos saíram do laboratório para a farmácia. Quanto aos corticoides, os corticoides tópicos não têm lugar no tratamento de feridas, não trazem benefício analgésico e atrasam a cicatrização. E por último, frisar que a resolução da ferida é a prioridade. Qualquer terapêutica tópica que contribua no controle da infecção, na diminuição da inflamação e da extensão da lesão e que promova a cicatrização é essencial. Eliminar o estímulo nóxico é de longe a melhor estratégia para analgesiar e para terminar com a dor. O segundo ponto do circuito que a dor pode ser interrompido é no trajeto de condução do impulso. Em resumo, qualquer técnica regional que permita bloquear com anestésicos locais os nervos que conduzem o estímulo é extremamente eficiente no controle da dor, porque o estímulo simplesmente não passa mesmo que tenha sido gerado, mesmo que tenha sido transduzido. Agora, tendo permitido que o estímulo nóxico chegue à medula, tudo fica mais complicado, porque anestesiar deixa de ser uma opção. Aqui só resta a anestesia geral com perda de consciência. No entanto, é possível analgesiar por via sistémica. E não é apenas possível, é mandatório analgesiar os nossos doentes. A mensagem mais importante é que a analgesia deve ser sempre multimodal, aproveitar os diferentes mecanismos existentes no nosso arsenal terapêutico. Os efeitos são sinérgicos e, além disso, o uso de vários analgésicos sistémicos não narcóticos significativamente diminui as doses necessárias de opioides. Idealmente, iniciar os analgésicos antes da lesão ocorrer, que é a analgesia pré-emptiva. Se é preciso fazer um procedimento cruento e eletivo e não há qualquer motivo para iniciar os analgésicos só depois de o executar. Pelo contrário, há evidência suficiente a sustentar a prática da analgesia pré-emptiva. Portanto, só precisamos de planear. Se não há via endovenosa disponível, há que iniciar os analgésicos orais com mais antecedência, cerca de 30 minutos, porque isto permite que haja concentração plasmática efetiva à hora do procedimento. E o que considerar nestas situações?
Paracetamol, como primeira linha, é um dos fármacos mais bem estudados, um analgésico central seguro e eficaz. O metamizol também deve constar no nosso arsenal. O seu mecanismo de ação central é distinto do paracetamol, mas é sinérgico com aquele. Caso não haja contraindicações, devem também ser considerados os anti-inflamatórios, cujas ações periféricas reduzem não apenas a dor aguda, mas também a dor latente após a intervenção. Os anti-inflamatórios também têm alguma evidência na redução dos mecanismos de cronificação da dor. Há algumas situações em que ciclos curtos de corticoides sistémicos podem ter indicação. E depois temos as feridas associadas à dor crónica, e para estas a estratégia multimodal deve ser ainda mais abrangente. A amitriptilina, a duloxetina, a gabapentina e a carbamazepina, que são todos antidepressivos e anticonvulsivantes, são terapêuticas de primeira linha em muitos das síndromes da dor crónica, porque atuam na modulação. Doentes com feridas crónicas dolorosas devem ser encaminhados para a consulta de dor crónica. E quanto mais precocemente houver intervenção sobre a neuromodulação, maiores são as probabilidades de sucesso. Os relaxantes musculares devem ser considerados como adjuvantes, pois as contraturas por vezes estão associadas à dor de feridas e agravam a dor. Neste âmbito, a acupuntura e a eletroacupuntura começam a ter evidência de eficiência, particularmente na dor miofascial e para o relaxamento muscular. O baclofeno e a tizanidina têm indicações específicas e são restritas para a patologia intrínseca do sistema nervoso. A ciclobenzaprina é dos poucos fármacos efetivos e seguros para utilizar em ambulatório. As benzodiazepinas, muitas vezes usadas, têm como efeito colateral reduzir o tónus muscular, mas têm sido alvos de esforços para reduzir a sua prescrição devido aos seus efeitos nefastos na cognição e pelos fenómenos de habituação e síndrome de abstinência. E Portugal mantém-se nos países com maior consumo per capita de benzodiazepinas. E também por isso, utilizarmos os seus efeitos colaterais como indicação terapêutica é desadequado. E depois outro, o tiocalque cozido. O tiocalque cozido não é superior ao placebo no tratamento da contratura muscular, é o que diz a evidência. Mesmo nas doses habituais tem riscos de alterações cromossómicas, a aneuploidia, infertilidade, tanto em homens como em mulheres, e aumenta a incidência de abortos. Ou seja, não existe fundamento para se utilizar um fármaco ineficaz que exponha o doente a este tipo de riscos, devendo por isso ser totalmente eliminado do nosso arsenal terapêutico. Outros fármacos sistémicos relevantes na analgesia aguda e crónica são o magnésio, a ketamina e a dexmedetomidina. Os últimos, a ketamina e a dexmedetomidina, são apenas utilizados em contexto hospitalar e habitualmente com colaboração da anestesiologia. Mas o magnésio, suplementado oralmente, tem um papel bem estudado nas sinapses glutamatérgicas, envolvendo receptores de NMDA, e que pode ser usado em ambulatório. A ketamina tem um papel no tratamento da dor aguda intensa, por exemplo em queimaduras, e deve ser sempre considerada, seja isoladamente ou associada a opioides. Os canabinoides sistémicos recém-aprovados em Portugal têm enorme potencial teórico. Atualmente a evidência é escassa, mas é promissora. Em último, é necessário compreender a importância de uma abordagem multidisciplinar e de integrar o doente na equipa de tratamento. Ou seja, a multimodalidade não considera apenas as intervenções farmacológicas, também existe a multidisciplinaridade e há uma enorme mais-valia em abordar o doente como um todo, em todas as dimensões afetadas ou que afetam a dor. A fisioterapia, a cinesioterapia, têm um papel importante na modulação bottom-up e são essenciais para o doente recuperar a mobilidade, capacidade de trabalho e de satisfação, tanto na vida social como familiar. No mesmo âmbito, o exercício melhora a reserva funcional, diminui a percepção de dor e diminui o risco cardiovascular. A psicoterapia, em qualquer dimensão, seja informalmente pelos profissionais de saúde que tratam outros componentes da doença, como formalmente por psiquiatria e psicologia, tem enorme importância. E porquê? Porque dotam os doentes de armas e de estratégias de coping da dor, abordam a depressão, o isolamento, a ansiedade e ajudam o doente a recuperar controle sobre a sua vida. Todos estes resultados melhoram a dor e diminuem o impacto que ela tem na sua vida. Por último, as questões sociais. Está demonstrado que pessoas desempregadas, reformadas, estratos sociais com mais baixos rendimentos e com menor formação e escolaridade têm maior prevalência de dor e com níveis de intensidade reportados mais elevados.
O isolamento e a solidão, que podem estar associados à pobreza e à falta de rede social, vão agravar a dor e as suas consequências. E agora, tendo em conta o fardo económico para a sociedade que a dor acarreta, é sem dúvida mais custo-efetivo tentar mitigar os aspectos que levam ao agravamento da dor, em vez de simplesmente arcar com os seus custos. Por fim, falemos dos opioides. Eles são o grupo farmacológico utilizado há mais tempo pela humanidade. Os seus efeitos terapêuticos e os efeitos adversos estão extensamente documentados. No entanto, são muitas vezes usados inadequadamente e ainda mais vezes evitados. A evidência dos opioides é indiscutível e não tem teto terapêutico. O problema são os efeitos colaterais. É necessário, no entanto, atentar num facto. Os efeitos adversos graves, como a sedação e a depressão respiratória, não têm uma relação dose-dependente direta. Ou seja, só depois de estabelecida a analgesia é que surge a depressão respiratória. E enquanto houver dor, não há depressão respiratória. E antes disso, ainda haverá evidente sedação. Portanto, o conceito de dose ajustada ao peso, independentemente da intensidade da dor, não faz qualquer sentido. Se os incrementos forem progressivos e o doente for reavaliado, é possível analgesiar sem receio de iatrogenia significativa, independentemente do doente precisar de 5 ou de 20 mg de morfina. E agora, há que separar os opioides puros de outros com efeitos mistos, como é o caso do tabentadol, que acrescenta efeitos noradrenérgicos, e o atramadol, que além disso acrescenta efeitos serotoninérgicos. Estes têm uma dose máxima diária e o tramadol é particularmente nauseante e emetizante, e a aparente segurança que traz é apenas porque na dose máxima o total de efeito opioide é relativamente pequeno. Em doses equipotentes, todos os opioides causam igual grau de depressão respiratória. O segundo problema comum na prescrição do tramadol é associado à metoclopramida, que não atua no mesmo local em que o opioide causa a náusea. Sim, vai diminuir a incidência de vômitos porque é um procinético, mas não vai tratar a náusea e logo não vai tratar a causa dos vômitos. Hoje em dia está facilmente acessível o ondansetron e outros fármacos do mesmo grupo que atuam na região gatilho quimiosensível no tronco cerebral, onde os opioides causam a náusea. E essa deve ser a escolha. Não há qualquer motivo para usar metoclopramida como primeira linha para tratar náuseas e vômitos causados por opioides. Para escolher o opioide devemos responder a duas questões. Primeiro, qual a intensidade expectável da dor? E segundo, quanto tempo vai durar essa dor? Isto vai permitir escolher o opioide a usar. Se o procedimento é muito doloroso, mas de curta duração, devemos escolher um opioide de início rápido e de curta duração, como o alfentanil, que dura cerca de 10 minutos, ou o fentanil, que dura cerca de 40 minutos. Se é expectável que a dor se mantenha intensa por muito tempo, devemos escolher um de longa duração, como a morfina, que dura cerca de 6 horas. Se é previsível que haja dor intensa durante o procedimento, seguida de dor moderada durante várias horas, provavelmente a melhor opção é a combinação de dois opioides. Um curto, em dose alta para o procedimento, associado a um lento, em dose moderada para as horas seguintes. Em segundo, devemos utilizar doses adequadas e aumentar progressivamente até obter o efeito desejado, que é a analgesia. Se o doente diz que tem dor, não estamos a ser eficientes. Como referência, a dose efetiva de morfina é de 0,1 mg por quilo, que significa 7 mg num adulto de 70 kg. Na ausência de via intravenosa, também podemos utilizar esses opioides puros. E como? Existem formulações de alfentanil em spray e a própria formulação endovenosa é absorvida por via sublingual, por exemplo, na dose de 500 microgramas num adulto. O fentanil existe em spray nasal e em comprimido sublingual, que pode ser usado na dose de 100 microgramas num doente opioide naive. Assim, podemos usar analgésicos potentes cerca de 5 minutos antes de se desbridar uma ferida e assim conseguir obter uma analgesia adequada. Também a morfina pode ser usada na ausência de acesso venoso, por exemplo, pela via oral. E claro, há sempre os sistemas transdérmicos que permitem manter concentrações eficazes de opioides por longas durações. Em conclusão, é importante tratar agressivamente a dor associada às feridas e a evidência mostra que não temos sido capazes de o fazer consistentemente. Há motivos éticos, humanos, sociais, económicos, fisiológicos e clínicos para rapidamente analgesiar os doentes e prevenir a progressão para a dor crónica. O circuito da dor envolve 4 passos e pode ser interrompido em qualquer um dos seus pontos e idealmente, iniciar de forma preventiva a analgesia.
A analgesia multimodal é o gold standard e os mecanismos de ação de diferentes grupos são sinérgicos. E uma abordagem multidisciplinar, incluindo os aspectos psicológico e social, deve ser considerada para a multimodalidade porque aumenta a sua eficiência. A via tópica e a infiltração são eficientes a diminuir a transdução dos estímulos nóxicos. E a indústria está a colocar no mercado formulações mais apropriadas e eficientes que estarão disponíveis. Bloqueios do neuroeixo e de nervos periféricos têm extensa evidência na analgesia, impedindo a transmissão e progressivamente serão mais frequentemente utilizados. A modulação e a percepção podem ser modificados com medicação sistémica, que é eficaz tanto na dor aguda como na dor crónica. E quanto aos opioides, devem ser utilizados sem receio, pois estes continuam a ser a referência da analgesia. Atualmente, não há motivo para que os doentes continuem a sofrer do tratamento inadequado da dor. O incremento do conhecimento científico, a nossa dedicação e a personalização da terapêutica para cada doente permitirão acabar com este flagelo.